Graça e paz para vocês que estão assistindo esse vídeo aqui comigo. É muito bom ter vocês aqui mais uma vez para compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma vez você já teve a experiência de ver as coisas de ponta cabeça? Olha, eu tenho certeza que você já experimentou fazer isso, pelo menos quando você era criança. E a princípio é muito estranho ver tudo ao contrário. Parece que está tudo fora do lugar. Mas sabe o que é mais interessante? É que está tudo exatamente na mesma posição. Nós é que estamos vendo por um outro ângulo quando a gente fica de ponta cabeça. Tem um livro muito bom chamado O Reino de Ponta Cabeça. E nesse livro o autor vem nos mostrar como Jesus apresenta o reino de Deus, sendo uma nova ordem que rompe e derruba formas e valores da sociedade da sua época. E a ideia do livro é nos mostrar que o reino de Deus é realmente de ponta cabeça, justamente porque é completamente diferente dos reinos deste mundo. Ou seja, Jesus nos trouxe um novo ângulo, uma nova forma de enxergarmos a realidade. E para entender melhor como esse reino invertido funciona, vamos analisar hoje um texto bíblico que está em Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40, que diz assim: Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte isso para ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Nesse texto que nós lemos, a Bíblia relata que um leproso se aproximou de Jesus. Algo que, a princípio, parece não ter muita importância. Porém, quando entendemos a lei mosaica, que era a lei que regia a sociedade e a religião da época, vemos que existiam algumas condutas necessárias para aqueles que estavam doentes. Olha só, as pessoas que estavam infectadas precisavam viver em isolamento, porque quando elas estavam enfermas eram consideradas ali como impuras, além também do risco de contágio que essas doenças tinham. Quando alguém ficava enfermo, como a lepra, por exemplo, era necessário que essa pessoa fosse ao sacerdote do templo para que o sacerdote declarasse que ela estava infectada. E aí, consequentemente, essa pessoa doente, essa pessoa que estava enferma, estaria proibida de participar do culto a Deus. Era uma maneira de controlar quem estava apto ou não a participar do culto. Nos dias de hoje, se uma pessoa recebe um diagnóstico de uma doença que a impede de frequentar um culto presencial, ela tem várias opções para cultuar a Deus. Porém, naquela época, naquele período de Jesus, o fato de uma pessoa estar enferma prejudicava ela de diversas maneiras, principalmente porque essa pessoa era impedida de participar do culto a Deus. E o fato dela não participar do culto traria para ela também consequências seríssimas para a sua vida. Além da pessoa sofrer com a exclusão social, sofrer com o preconceito da sociedade, sofrer com o abandono, sem participar do culto, ela não poderia oferecer ofertas de sacrifício. E sem oferta, não tinha perdão do pecado. Ou seja, o enfermo naquela época estava preso em um ciclo de impureza, pecado e exclusão. Quando Jesus tem um encontro com esse homem, ele faz exatamente o oposto do que a lei dizia que ele deveria fazer. Olha só que incrível. Ao encontrar aquele homem, Jesus rompe com preconceitos. Jesus rompe com paradigmas que colocavam a religião, os rituais acima do ser humano. Ao encontrar aquele homem, Jesus mostra na prática que o reino de Deus é realmente de ponta cabeça. Simplesmente porque esse reino vai na direção oposta dos reinos estabelecidos neste mundo. Se analisarmos aqui as ações de Jesus nesse texto, nós podemos ver qual é a essência do reino que ele veio pregar e estabelecer em nós. Primeiro vemos que Jesus rompeu com o preconceito.
quando o leproso vai ao encontro de Jesus, ele não foi rejeitado, ele não foi repreendido por sua atitude, mas ele foi recebido por Jesus com compaixão. Segundo, nós vemos que Jesus rompeu com a lei em prol da vida. Olha só como esse reino é completamente invertido. A lei dizia que o leproso não podia tocar ou ser tocado por ninguém, pois estava impuro. Mas aquele que é a fonte da pureza não somente o tocou, mas tornou aquele homem puro. Terceiro ponto, Jesus rompeu naquela situação com a religiosidade. Ele não se importou em saber se aquele homem tinha pecado ou qual era a origem de sua lepra. Jesus simplesmente sabia que ele estava sofrendo por conta de sua situação e o curou, sem julgamento, somente movido por amor e compaixão. Quarto ponto que eu queria ressaltar aqui é que Jesus, ele devolveu àquele homem a vida e a dignidade. Jesus devolve a vida para aqueles que estavam excluídos. Jesus então vai e manda aquele homem voltar ao sacerdote e oferecer um sacrifício, porque só assim aquele homem estaria autorizado a participar novamente do culto, né? Ou seja, aquele mesmo sacerdote que assinou o atestado de impureza daquele homem teria que atestar agora que aquele homem estava curado e puro novamente. Glória a Deus. Toda essa história nos mostra que o reino de Deus, ele realmente está em oposição aos valores dos reinos deste mundo. Se o mundo exclui, no reino de Deus somos todos acolhidos. Se o mundo condena, no reino de Deus somos todos perdoados. Se o mundo julga, no reino de Deus há graça. A minha oração é que você possa ter um encontro com Jesus, porque eu creio que a partir desse encontro você seja liberto. A partir desse encontro eu creio que você pode ser liberta desses ciclos que te aprisionam, que te afastam do reino, que te fazem viver tão longe de Cristo. Eu creio que se você permitir, hoje o reino de Deus pode chegar até você. E esse reino, quando ele chegar até você, pode mudar o rumo da sua história, como fez com aquele homem. Eu não sei em qual ciclo você está preso. Se é o ciclo do pecado, da religiosidade, da falta de fé. Às vezes você está preso a alguma mágoa. Às vezes você está preso por conta da falta de perdão. Talvez por conta disso você tenha se isolado cada vez mais, achando que não é merecedor ou merecedora do reino. Mas creia que hoje, Jesus ele te encontra e te diz: ei, filho, filha, se você quiser, o reino também pode estar em você. Hoje Jesus te encontra para virar a sua vida de ponta cabeça. E se você permitir, Ele pode fazer tudo novo. Que Deus te abençoe.